Imagina você entrando na faculdade, achando que sua vida está sob controle, que seus planos estão todos dando certo e de repente você faz uma descoberta surpreendente sobre você e todos ao seu redor. Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal. Eu sou a Patrícia Muleiro e hoje nós vamos falar sobre um caso surpreendente. É cheio de reviravoltas, de plot twists do início ao fim. Quando a gente acha que não vai ter mais nenhuma surpresa, outra reviravolta até o último minuto. Então, eu vou pedir para vocês, fiquem até o fim que vai valer a pena. Robert Shafran nasceu no subúrbio de Nova York no dia 12 de julho de 1961. Ele se formou no ensino médio e então, aos 19 anos, ele entrou na faculdade. Ele foi para Sullivan Sunny. Não era muito distante da casa dele, então ele foi sozinho, dirigindo, e ele estava ali um pouco ansioso, nervoso, meio tímido, né? Porque afinal de contas era o primeiro dia e ele não conhecia ninguém naquele local, então a gente fica meio deslocado mesmo. Então ele estacionou o carro e foi andando ali pelo campus para achar o prédio com o dormitório onde ele iria passar a morar. Só que durante esse trajeto, algumas coisas estranhas aconteceram. Outros jovens passavam e cumprimentavam, acenavam para ele, meninas jogavam beijo. E ele pensou, nossa, né, pessoal bem acolhedor aqui desse lugar. Só que foi ficando demais. Até ele chegar no prédio, várias pessoas interceptaram ele no caminho e falaram, nossa, que legal que você está aqui, que legal que você voltou. E ele não estava entendendo nada. Então ele passou perto de uma turminha, assim, uma rodinha de amigos. E aí eles falaram, oi Ed, tudo bem? Vem aqui, que bom que você voltou. E aí ele se virou e disse, olha, deve estar havendo algum engano. Meu nome não é Ed, eu me chamo Robert Shafran. E então o pessoal ali daquela rodinha de amigos deu risada e falou, ai, tá bom, vai, tá bom Ed, tá bom. A partir desse momento, o rapaz já começou a se sentir incomodado, né? Porque ele estava vendo que realmente as pessoas estavam confundindo ele com esse tal de Ed. Vamos chamar o Robert de Bob, tá? Que era o apelido dele. Sem briga! Ops! Brigar não! Então o Bob localizou o dormitório que ele ia morar e ele já foi lá desfazendo as malas, falou, ai, graças a Deus aqui eu tô sozinho, né? Não tem ninguém para ficar me chamando de Ed. Eis que daqui a alguns minutos a porta se abre e entra um rapaz chamado Michael. A hora que o Bob se vira para a porta e dá de cara com o rapaz, o Michael ficou branco. E o Bob, então, sem entender nada, falou, o que foi que está acontecendo? Tá tudo bem? E o Michael falou, cara, você não é o Ed? E ele falou, não, eu sou o Bob. E aí o Michael disse para ele, olha, eu tenho um amigo que se chama Ed Galland, e ele é idêntico a você. E então o Michael faz a pergunta, qual a data do seu aniversário? E o Bob fala, 12 de julho de 1961. Aí que o Michael então já estava pálido, fica mais ainda. E ele pergunta, você é adotado? E o Bob diz, sim, eu sou. Aí o Michael não teve dúvidas. Ele já pegou o Bob pelo braço, já foi arrastando ele e falou, vamos agora achar uma cabine telefônica e vamos ligar para o Ed. Cara, você é o irmão gêmeo dele. Quando o Ed atendeu, aí não precisou de mais nenhuma explicação. O Bob fala que era a mesma coisa que ele estivesse falando com ele mesmo. Até a voz era igual, o jeito de falar, tudo igualzinho. Então eles conversaram ali por cerca de uns 15 minutos e o Ed já falou, vem pra cá agora, eu quero vocês aqui na minha casa, eu quero te ver. Então, como era o primeiro dia, né, na faculdade, eles não tinham ali nenhuma atividade importante,
Os rapazes entraram rapidamente no carro e partiram para a casa do Ed. Então, assim que o Bob entrou na sala e deu de cara com outro rapaz, eles ficaram chocados. Os dois ficaram ali quase 10 minutos em silêncio, um olhando para o outro, e estavam incrédulos. Os dois eram realmente idênticos. Depois desse tempo aí de apreensão, e silêncio, eles caíram na risada, se abraçaram e já foi uma conexão assim instantânea. Então começaram a conversar, dar risada. Os pais do Ed também acolheram ali o Bob e foi aquela festa. Lembrando que o Ed também era adotado e ele sabia disso. Então essa história aí maluca se espalhou pelo campus e acabou chegando nos ouvidos de um jornalista. Ele achou o assunto interessante, então ele entrou em contato com os rapazes, marcaram uma data e ele foi lá na casa do Ed entrevistá-los. Eles tiraram algumas fotos e após alguns dias a matéria saiu na capa do jornal. Uma foto bem grande dos dois irmãos gêmeos e a matéria contando como tudo aconteceu. Só que um rapaz viu esse jornal e também ficou em estado de choque. Esse rapaz pegou o telefone na hora e ligou para o seu amigo David. O David atendeu e ele falou: "Cara, você viu o jornal de hoje?" E o David falou: "Não, não li o jornal. Por quê?" "Corre agora, vai na banca mais próxima e compra o jornal. Tem dois caras idênticos a você." O David, que também era adotado, foi correndo comprar o jornal. Quando ele olhou, ele não acreditou. Ele também era idêntico aos dois rapazes. O David, na hora, entrou em contato com o jornal, conseguiu o número do telefone da casa do Ed e ligou imediatamente. A mãe do Ed atendeu e então o David explicou a situação. Ele falou que ele também era idêntico aos rapazes, que ele era adotado, que ele nasceu no dia 12 de julho de 61 e que provavelmente ele seria o terceiro gêmeo perdido. A mãe do Ed quase caiu dura para trás, Então o Ed pegou o telefone, eles conversaram ali rapidamente e o Ed também falou: "Cara, vem pra cá agora pra gente se conhecer." O David não pensou duas vezes e foi pra casa do Ed. A hora que os três se encontraram, eles não acreditavam no que eles estavam vendo. Gente, os três eram exatamente idênticos. Tudo, era cabelo, era o sorriso, eram os trejeitos, a forma de falar, a voz, tudo igualzinho. Pareciam ali xerox um do outro. Eles fizeram aquela maior festa, aquela maior bagunça, se abraçaram. Eles ficaram muito felizes com esse encontro. A partir desse dia, os meninos não se largaram mais. Rapidamente, esse caso se espalhou novamente e o jornalista voltou lá para confirmar se era verdade. E então, ele ficou chocado quando ele viu que não eram dois, e sim três. Aí, novamente, ele fez uma outra matéria com os rapazes e jogou ali na primeira página do jornal a foto e a matéria falando tudo sobre o encontro dos rapazes. Essa história teve uma proporção gigantesca na mídia. Então, rapidamente, eles começaram a dar entrevistas, a participar de vários programas de TV. E eles faziam o maior sucesso, porque eles eram muito simpáticos, muito alegres, eles se davam muito bem, dava para ver no olhar deles que eles realmente se amavam mesmo, como irmãos, apesar de não ter convivido juntos, só ter se conhecido aos 19 anos, eles já eram muito apegados uns aos outros. Os programas de TV começaram a chamar eles direto, porque era eles pisar no programa, a audiência ia lá para cima. As pessoas ficaram muito curiosas,
sobre como eles viviam, o que eles gostavam de fazer, como eles se reencontraram, enfim, eles precisaram contar a mesma história várias vezes para várias pessoas. Não tinha como negar que eles tinham uma forte conexão. Eles, inclusive, foram chamados até para fazer uma figuração no filme da Madonna. Os trigêmeos estavam bombando. Eles eram convidados para festas, inclusive festas de famosos. Eles só queriam saber de se divertir, de badalar. E para eles pouco importava o que aconteceu, como foram separados. Eles não quiseram saber de nada. A única coisa que eles queriam saber é de aproveitar o momento e se divertir. Só que para os pais deles não era bem assim. Estavam todos muito felizes, é óbvio, né? Mas eles queriam saber exatamente o que tinha acontecido, por que os trigêmeos foram separados. E então eles começaram a ir atrás da agência onde eles fizeram a adoção dos garotos. Essa agência se chamava Louise Wise Service. Inclusive, era uma das agências mais conceituadas de adoção lá em Nova York. Os pais então conseguiram conversar lá na agência e foi marcada uma reunião. Então, na data e horário marcado, os pais dos garotos compareceram a essa reunião. E ali estavam de 6 a 8 executivos e, segundo eles estavam dispostos a responder todas as perguntas que os pais tinham para fazer. Eles disseram que separaram os 3 meninos exatamente pelo fato de ser muito difícil conseguir que uma pessoa adote 3 crianças de uma vez. Mas eles separaram e fizeram as documentações como se realmente os meninos não tivessem nenhum irmão. Então os pais não sabiam disso. Ao mesmo tempo que eles adotaram as crianças, eles assinaram um documento onde eles autorizavam que durante alguns anos da vida dos meninos iria ser feito um acompanhamento médico, psicológico, e eles estavam concordando que essas pessoas fizessem um acompanhamento mensal com as crianças, fazendo entrevistas, testes, enfim, para saber como estava indo o desenvolvimento dos meninos. Os pais na época concordaram e não viram problema nenhum nisso. A justificativa que a agência tinha era exatamente essa. O único motivo de ter separado os irmãos era realmente porque era mais difícil conseguir uma adoção tripla. Os pais não ficaram muito felizes com essa justificativa, mas aceitaram. E então eles se levantaram, se despediram e foram embora. Nesse dia estava chovendo muito forte e ao sair da agência, o pai do Bob percebeu que ele havia esquecido o guarda-chuvas lá dentro da sala de reuniões. Então ele voltou, a porta estava entreaberta e ele foi pegar o guarda-chuva, quietinho, sem fazer barulho para não incomodar. Os executivos estavam de costas e o pai do Bob achou uma coisa muito estranha. Eles estavam estourando uma champanhe para brindar. Estavam todos sorridentes com as taças nas mãos. Então o homem achou essa atitude um pouco estranha. E então os anos foram se passando, os rapazes foram pegando ali mais idade, pegando mais responsabilidade e eles andavam tão grudados que eles resolveram aproveitar o hype ali do momento e abrir um restaurante com o nome de Os Trigêmeos. O restaurante foi um verdadeiro sucesso. Era lotado todos os dias, tinha que fazer reserva antecipada. Eles estavam muito felizes. Só que a convivência diária, gerenciando um negócio, começou a não ser tão divertida igual era antes. Então eles começaram a apresentar divergências de opiniões. E eles não souberam como lidar com isso. As discussões começaram a ficar bem frequentes. Os irmãos também
arrumaram namoradas, se casaram, formaram famílias. Eles acabaram indo morar todos perto, praticamente na mesma rua. As famílias eram muito unidas e eles costumavam, inclusive, viajar juntos nas férias. Só que essa união aí já não estava tão fortalecida igual antes. E o Bob então tomou uma iniciativa. Durante uma divergência ali de opiniões, o Bob falou: para mim chega, eu tô fora, vou sair da sociedade. E então ele saiu do restaurante e ficaram apenas o David e o Ed. O Ed, apesar de ter ficado muito chateado, muito triste com a saída do irmão, se esforçou ainda para que o restaurante desse certo. Mas o Ed começou a entrar numa depressão profunda. Ele não conseguia aceitar que não convivia mais diariamente com o Bob. Então aquela situação começou a fazer muito mal para o Ed. Ele começou a entrar numa depressão tão forte, que ele não tinha mais condições de trabalhar. Então ele acabou sendo até internado em uma clínica psiquiátrica. Ele ficou lá por aproximadamente 3 semanas. O David, a essa altura, já não tinha como mais gerir aquele restaurante sozinho. Os negócios começaram também a dar uma boa piorada. O restaurante começou a se encher de dívidas e não deu mais certo. Ele então resolveu fechar as portas. O Ed então se tratou ali na clínica e mais ou menos após essas 3 semanas ele recebeu alta e aparentemente estava tudo bem. Na verdade, os irmãos eles não ficaram brigados em momento nenhum sem se falar. Eles apenas se afastaram. Os familiares estavam achando que o Ed estava bem melhor e que as coisas começariam a tomar um rumo mais positivo. Só que, mais ou menos uns 10 a 15 dias depois que o Ed teve alta da clínica psiquiátrica, ele tirou a própria vida. Enfim, ele acabou sucumbindo a tudo isso que mexeu tanto com as emoções dele. Os outros 2 irmãos ficaram arrasados. E foi então que uma pessoa entrou nessa história e faria toda a diferença. Essa pessoa era o jornalista Lawrence Wright. Ele era assim simplesmente obcecado por casos de gêmeos. Há muitos anos ele estudava sobre a genética, sobre o comportamento dos gêmeos e então, fazendo as pesquisas dele, ele encontrou um artigo numa revista que falava sobre um experimento. Esse experimento era basicamente sobre o comportamento dos gêmeos quando separados. As crianças eram separadas ao nascer e tinham vidas diferentes, como cidade, jeito de ser criado, situação financeira da família, enfim. Ele foi atrás, quis pesquisar mais a fundo e ali, falando sobre quem fazia esses experimentos, aparecia o nome da agência de adoções Louis Rice Service. O Lawrence então ficou impressionado com aquilo e entrou em contato com os gêmeos. Então eles começaram a fazer uma profunda investigação a respeito disso. O Lawrence descobriu que foi investido muito dinheiro nessa pesquisa e que realmente as crianças gêmeas eram separadas, criadas por famílias diferentes e eles estudavam o comportamento dessas crianças. Eles queriam saber se a genética ou a criação falava mais alto, o que importava mais. Mesmo separado, eles teriam gostos semelhantes? Eles viveriam vidas semelhantes? Quando o jornalista divulgou isso na TV, virou um maior burburinho. A família então dos rapazes se reuniu e começou a procurar advogados para representá-los, porque eles queriam ir mais a fundo e eles queriam processar, eles queriam que essa agência fosse punida,
porque o que fizeram com os rapazes em nome de uma pesquisa foi muito triste. Então, nesse meio tempo, começaram a aparecer vários advogados, inclusive alguns renomadíssimos. Porém, assim que eles acertavam com os advogados, uns 2, 3 dias depois, eles entravam em contato com as famílias e falavam: olha, infelizmente não vai dar, aconteceu um problema, não vou poder representar vocês. Todos acabaram desistindo. As famílias começaram a ficar intrigadas, porque isso não era normal. E claro, o jornalista, o Sr. Lawrence, estava sempre ali apoiando e querendo também descobrir exatamente o que estava acontecendo. A agência de adoção, por ser muito influente, vamos dizer assim, ela era ajudada financeiramente em troca de apoio a muitos políticos importantes. Então, muita gente não quis se envolver nesse caso. Foi difícil, eles não conseguiam. A polícia também dizia que não podia fazer muita coisa. Só que a família não desanimou, não. Eles entraram com vários processos para ter acesso aos arquivos desses estudos e querer saber o que realmente estava acontecendo e a que conclusão eles chegaram. Só que o que os pesquisadores fizeram, antes mesmo da família entrar com o processo, quando saiu aquele burburinho, eles já entraram com uma liminar e, gente, pasmem, eles colocaram todos os arquivos do estudo em sigilo até o ano de 2066. É claro, né? Muitos dos envolvidos não vão mais estar vivos até 2066. Mas não deu nada para a agência, eles não levaram nenhuma punição, a família não conseguiu absolutamente nada. Quando todos achavam que não dava mais para piorar, eis que surgem 2 irmãs gêmeas que se encontraram também por acaso. Eram a Paula Bernstein e a Alice Shen. Elas também se encontraram e descobriram que fizeram também parte desse experimento. Quantos pares de gêmeos passaram por esse experimento? Quantos irmãos foram separados única e exclusivamente em nome de uma pesquisa que, ao meu ver, não tinha relevância nenhuma? E se tinha, não compensava os danos que foram causados, né? Foi constatado que a maioria dos gêmeos envolvidos no caso desenvolveram problemas como depressão e ansiedade. Eu não acredito em coincidência. Eu acho que tudo tem o seu motivo, tem sua hora e o seu lugar de acontecer. Eu achei essa história fascinante, surpreendente. Pena que o final dela não foi tão feliz quanto eu gostaria que fosse. E é isso, pessoal. Eu quero agradecer demais quem ficou comigo até o fim desse vídeo. E eu tenho aqueles pedidos de fim de vídeo para fazer para vocês. Gente, o meu canal, ele é novo. E eu gostaria muito de contar com a ajuda de vocês para me dar aquela forcinha para o meu canal crescer. Por favor aí, gente, dá um like, se inscreve, ativa o sininho